Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe nesse dia. Hoje é um domingo de ceia. O domingo de ceia é um domingo de reflexão. Nós iniciamos um novo mês falando sobre a coragem que o cristão precisa ter para ser cheio do Espírito, para viver na plenitude do Espírito, para obedecer a palavra de Deus em momentos tão controversos da nossa história. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Jesus conta uma parábola que para nós é intitulada a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, um mendigo, este rico não é dito a nós o nome dele, mas na história de Jesus, ambos deixam esta terra e vão para o destino das suas almas. O rico está em perdição. Lázaro está aconchegado no seio de Abraão. E quando o rico se percebe naquele estado, ele diz para o Senhor: Senhor, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. E o Senhor diz: não dá. Há um grande abismo na eternidade que impossibilita a passagem de um lado para outro, ou seja, não há purgatório. Depois ele diz: então manda que ele mande alguém à minha casa para testemunhar aos meus irmãos, para que não venham para este lugar terrível. E Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí ele contra-argumenta: não, se alguém ressuscitasse dos mortos e fosse ter com eles, eles iriam acreditar. E no verso 27, Abraão diz assim: se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles não iriam dar crédito. A ênfase de Jesus é em ouvir e obedecer a palavra. Quando colocados diante do trono de Cristo, por ocasião do nosso julgamento final, do julgamento das nações, eu e você não responderemos pelo que nós achamos ou pelo que nós deixamos de achar. Eu e você não responderemos pelos pontos de um sermão, pelas argumentações de um pastor, nem pela opinião desse pastor ou daquele pastor, nem tampouco por ideologias ou pensamentos culturais. Não. Colocados diante do trono das nações, eu e você responderemos pela Bíblia. Você pode contestar os meus argumentos num sermão. É seu direito fazer isso. Mas você não pode contestar a Bíblia. Por uma simples razão: ela é a palavra de Deus. Então, em última instância, quando a Bíblia fala, Deus está falando conosco e diante dele deve se calar todo ser humano. A Bíblia será a regra escrita sobre a qual toda sentença da humanidade será decretada. A Bíblia será a vara de medir naquele último dia. Ela será o motivo do livramento ou da condenação eterna. Todas as coisas serão julgadas por meio da Bíblia. Ocorre, porém, irmãos, você sabe disso tudo, mas a grande questão ocorre, porém, que nem sempre nós concordamos com o que a Bíblia fala. Às vezes, a Bíblia fala coisas difíceis. Nem sempre ela fala coisas fáceis de se entender e de se obedecer.
Às vezes ela não fala coisas que são muito lógicas para nós. Paulo diz, nós lemos esse texto domingo passado, que nem todos estão aptos a entender as coisas do Espírito de Deus. Ele diz aos Coríntios que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E aí está o teste. Muitas vezes a Bíblia vai nos colocar na contramão de uma multidão de pensadores, de uma multidão de intelectuais, que são considerados os mais legítimos, gente que nós admiramos, gente que nós gostamos de ouvi-los por sua perspicácia, inteligência, agudeza de espírito, por sua sagacidade. A minha palavra hoje destina-se aos cristãos. Se você está aqui, você é um cristão, você vai entender o que eu estou falando hoje. Você é um cristão? Minha palavra é com você. Cristãos. Cristãos do ano 2018. A Bíblia ainda é o livro sagrado do cristianismo. A Bíblia ainda é a nossa regra de fé e ordem. E é necessário nos nossos dias ter muita coragem para crer na Bíblia. Ela é normativa, não no tocante à salvação, como bem a teologia deixa claro, mas sim no tocante à conduta do cristão, a conduta piedosa que ele deve ter depois da salvação. É a Bíblia que tem que nortear os nossos passos. Este conjunto de 66 livros, que tem sido cuidadosamente preservado por Deus, o que confirma aí a sua inspiração, no decorrer de tantos séculos, não obstante todas as tentativas de destruição voltadas para a Bíblia, e as demonstrações de hostilidade, ódio e raiva voltados à palavra de Deus, sim, este livro nunca será destruído. Por quê? Porque ele está juramentado sobre a palavra de Cristo. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É promessa de Jesus. A Bíblia está juramentada sobre a palavra dele. Nós cristãos não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cristãos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, absoluta, clara. Por isso o que eu quero fazer hoje, irmãos, é ler um conjunto de textos, uma seleção de textos que eu separei cuidadosamente. Textos bíblicos que de tempos em tempos os cristãos precisam ler. E precisam estar comprometidos com esses textos. Precisam ser relembrados deles e obedecê-los. E acredite, eles não são tão fáceis de ser lidos assim. Eles são difíceis de ser lidos. Em parte, esta seleção que eu fiz, a minha motivação por fazer essa seleção está relacionada à conduta dos cristãos nas últimas semanas, particularmente desde o início dessa campanha presidencial. De lá para cá eu tenho tentado olhar para os cristãos, não só daqui de dentro da IBAN, mas no geral. Muito embora a minha palavra hoje é para os crentes membros da nossa igreja, eu ainda sou seu pastor, não sou? Então minha palavra é para você, membro da Igreja Batista Metropolitana. Muito embora isso não houvesse acontecido só entre nós, eu dirijo a minha palavra aos crentes em Cristo Jesus, chamando a atenção deles para o que a palavra de Deus diz e que deveria ser usado como base do cristianismo, da conduta dos chamados cristãos, nas mais variadas abordagens que a vida nos oferece. Aliás, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Desde que eu assumi a IBAN, nós já elegemos 4 presidentes, passamos por 4 eleições, e esta foi a 5ª, desde que eu assumi a IBAN. E em todas elas, eu disse a mesma coisa. Talvez não de uma maneira tão contundente como hoje vou falar, porque
Eu acho que nós não vivemos um momento tão ímpar como vivemos nessas últimas eleições. Mas precisamos olhar para a palavra de Deus. Precisamos voltar os nossos olhos para esses textos. Nós já lemos eles lá atrás. Mas nesse processo último, ficou claro que os crentes esqueceram. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não vou falar de política. Não vou falar. Eu quero falar do seu procedimento em face ao que aconteceu no Brasil. É sobre isso que os textos que nós vamos ler aqui vão falar. Deixe-me relembrá-los mais uma vez, amados irmãos, que estes textos serão lidos novamente por ocasião do juízo final. Paulo diz a Timóteo que virão tempos em que os homens não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão cercar-se de mestres segundo seus próprios desejos. Quem que a gente chama de mestre? Aquele que fala aquilo que é mais lógico para nós. Então Paulo estava certo. Cercar-se-ão de mestres segundo seus próprios desejos, como que tendo comichão nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Anote aí, porque depois você vai conferir em casa. Aliás, hoje eu queria pedir que você anotasse as referências bíblicas, que você tivesse com uma caneta na mão, que você escrevesse aí no seu celular, mas você anotasse esses textos, porque você vai precisar chegar em casa, e antes de tecer qualquer comentário, a minha recomendação é que você repasse por esses textos, e você olhe eles novamente, com muita calma, em oração, permitindo que o Espírito de Deus fale com você. Eu tenho aqui uma seleção de textos que devem moldar a nossa conduta espiritual, moral e ética face ao cenário que nós estamos vivendo. E eu creio, irmãos, eu creio na suficiência das Escrituras, eu creio que esses textos não precisam de grandes explicações, explanações, eles são autoexplicativos, eles vão por si só dar o testemunho da verdade de Deus, do juízo de Deus para nós. Os irmãos estão preparados? Amém? Está com a sua Bíblia aí em mãos? Vamos começar lendo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Procure rapidamente os textos. Se por acaso eu começar a ler antes de você achar o texto, pare de procurar e preste atenção na minha leitura, para que você não se perca no raciocínio de cada um desses textos. Mateus capítulo 5, verso 38. Eu vou ler do verso 38 até o verso 48. Diz assim o texto: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, é Jesus com toda a sua autoridade, dizendo, não o quê? Para um pouquinho. Quem ouviu aqui essa semana a palavra resistência? Levante a mão. Presta atenção que o texto diz, eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Não é assim? A gente abraça quem pensa igual a gente e a gente se opõe e fica com raiva com quem pensa diferente. Mas Jesus diz o seguinte, eu, porém, lhes digo, verso 44. O que Jesus diz?
amai os vossos inimigos, amem os seus inimigos. E o que mais? Orem pelos que vos perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são o quê? Filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele, o Senhor, faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e faz a chuva vir sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem também o mesmo? E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, aqueles que pensam como você, o que é que estão fazendo demais? Os gentios, os incrédulos, não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu achei interessante porque, irmãos, até a semana passada, nós estávamos discutindo ideologias de candidatos. O assunto dessa semana mudou. Porque se até o passado a gente poderia contestar pensamentos, atitudes e falas que faziam propostas para que um candidato fosse eleito, a partir desta semana, nós não temos mais um candidato, nós temos o quê? Um presidente. E se você, com toda a liberdade que a democracia lhe proporciona, votou contra esse presidente, e ele é seu inimigo no coração, na pior das hipóteses, se ele é seu inimigo, o texto diz assim: não resista ao perverso. Não resista ao perverso. Ah, mas eu vou ver ele fazer coisa errada e não vou dizer nada. Não é isso. Você sabe que não é isso que a gente está falando. Uma coisa é, se o presidente tomar uma atitude errada, se ele matar uma pessoa injustamente, se ele discriminar uma pessoa injustamente, se ele fizer qualquer coisa errada, a gente sair, a gente protestar e a gente dizer, a gente não concorda com isso. Outra coisa é, antes da pessoa começar a governar, a gente dizer assim, eu quero ver você cair. E essa é uma atitude que o crente de verdade não pode ter. Eu quero ver você cair, para depois dizer, eu te disse. Jesus diz, não resista ao perverso. Vamos lá, Romanos no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 18. Diz assim, Romanos capítulo 12, a partir do verso 18. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Se possível, crentes, pelo amor de Deus, irmãos, isso aqui não é palavra para o incrédulo, isso aqui é palavra para o crente. Você é um crente? Se possível, quando depender de você, crente, tenha paz com todos os homens. Meus amados irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira, deixe a ira passar de lado, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Só Ele tem esse direito. Façam ao contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, o seu inimigo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Capítulo 13, verso 1 ao verso 7. Porque esse é o contexto em que Paulo escreveu essa passagem. Que todos, estão falando de cristãos, que todos os cristãos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de
Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste ao quê? A um governo? Resiste ao quê, irmãos? A ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois ela é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês, crentes, vocês cristãos, vocês seguidores do Evangelho, vocês crentes batistas da metropolitana, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente pelo temor da punição, mas também por dever de consciência. Que consciência é essa? Consciência cristã. Por isso também que vocês pagam, ó palavra dura de ler, qual é a palavra? Imposto. Por isso também vocês pagam impostos. Porque as autoridades são ministros de quem? De Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai virando para frente que eu coloquei em ordem para ficar mais fácil para você encontrar. No capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, está falando para crentes, tá? Como se atreve a submeter isso a um juízo dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem o que havemos de julgar? Que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Passagem dura essa, não é?
Passagem que talvez daqui a um tempo alguém diga, você não pode mais ler ela publicamente. Eu acho que isso já vai acontecer logo, logo. Não leia essa passagem, pastor. O Estado vai selecionar as passagens bíblicas que podem e que não podem ser lidas dentro das igrejas. Não vai demorar. Não vai demorar. Esse texto é ou não é palavra de Deus? Por que os crentes estão levando uns aos outros a juízo? Por quê? Por que envergonhando o nome de Jesus dessa maneira? Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. Verso 13 ao verso 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Vamos repetir essa palavrinha aqui? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade do pecado, irmãos. A liberdade do velho homem. A liberdade da ação maligna e bem determinada sobre a nossa vida e a nossa experiência. Não somos totalmente livres porque somos servos de Cristo Jesus. Alguém aqui é servo de Cristo? Existe um servo totalmente livre? Não, claro que não. Paulo está dizendo que nós temos liberdade no pensamento, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Quando o seu pensamento é mais forte do que suas atitudes e fazem com que você traia esses textos bíblicos e você viole os princípios aqui tão claramente mostrados a nós. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a gente sabe o restante. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Que Deus os livre, né, irmãos, de viver mordendo uns aos outros e devorando uns aos outros, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Tem liberdade, mas o amor está acima da liberdade. Tem liberdade, mas a graça de Deus está acima da nossa liberdade. Tem liberdade, mas a misericórdia está acima da nossa liberdade. Tem liberdade, mas o perdão e a aceitação estão acima da nossa liberdade. Cuidado, Paulo diz, não use a liberdade que você tem para dar ocasião à carne, para ferir as pessoas. Vamos continuar? No próximo livro, Efésios, capítulo 6. Efésios 6, o verso 10. Não, perdão, verso 5. Efésios 6, verso 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, e com sinceridade de coração. Como a quem? Como a Cristo. Como é que eu obedeço uma autoridade aqui sobre a face da terra? Eu obedeço com temor e tremor, com sinceridade, como se eu estivesse obedecendo a Cristo Jesus. Não servindo apenas para serem vistos, quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? Do Senhor, seja servo ou seja livre. Vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando ameaças,
sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Leia comigo o verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. A nossa luta é contra quem, irmãos? É contra quem? É contra Satanás. Enquanto nós combatemos pessoas, enquanto nós colocamos as pessoas na mira das nossas críticas o tempo todo, e das nossas palavras, e das nossas atitudes, nós estamos desviando do foco certo. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos aqueles que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa semana, eu não sei quem foi que disse isso. Quando saiu o resultado das eleições, o Magno Malta orou pelo presidente eleito, e uma pessoa, um crente, escreveu assim na internet: foi a oração mais nojenta que eu vi na minha vida. Prestem bem atenção, irmãos, o texto está dizendo: antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos aqueles que exercem autoridade, para que nós possamos viver uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. É palavra de Deus para o crente. É palavra de Deus para o cristão, irmãos. 1 Pedro, no capítulo 2. Esse é o último texto que eu vou ler. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios. Quem são os gentios? São os incrédulos. Tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação, por causa do Senhor. Estejam sujeitos a toda instituição humana, quer ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus, e o que mais? Honrem ao rei. Servos, esse texto é
É incrível. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, não somente se Ele for bom e cordial, mas também se Ele for mau. Tem uma tradução que diz perverso. Quem tem essa tradução aí? Perverso. Ouçam isso, irmãos, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados, por isso vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável diante de Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo morreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, Jesus, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas fazia o quê? Entregava-se àquele que julga retamente. Quem é que julga retamente, meus irmãos? A quem nós devemos nos entregar? A Deus, carregando Ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém, vocês se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém. Irmãos, para deixar bem claro hoje, o que eu estou dando aqui são princípios gerais para os cristãos, para lidarem com autoridades, sejam elas quais forem. Não estou fazendo campanha política. As 4 últimas eleições, antes dessa, os candidatos eleitos não foram candidatos que eu votei. E eu vinha adiante da igreja e continuei lendo esses mesmos textos e ensinando a mesma coisa, e é meu dever como pastor dizer aos membros da Igreja Batista Metropolitana que nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Será que nós estamos entendendo o que a Bíblia está falando para nós? Eu acho que a nossa geração precisa de cristãos mais quebrantados, mais piedosos. Não pode haver no meio de nós nenhuma pessoa que tenha pretensão de achar que sabe mais do que a Bíblia. Será que nós consideramos alguns desses textos absurdos? Talvez. Mas eles continuam sendo a palavra de Deus e nós seremos julgados de conformidade com eles. Será que esses textos foram escritos para uma outra época, mas não se aplicam mais na nossa época? Não, claro que não. Nós daremos conta desses textos, dessa verdade, no juízo das nações. Que possamos ser encontrados fiéis, obedecendo a palavra do nosso Deus. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós crentes temos que estar comprometidos a obedecer o que ela nos orienta. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é um testemunho vivo de alguém que se entregou, que não fez ameaça, que não revidou, que não usurpou do seu papel de rei, pelo contrário, abriu mão de si mesmo e se sujeitou às autoridades humanas. A Bíblia diz, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero chamar aqui à frente pastores, líderes de pequenos grupos, líderes de discipulado, cooperadores de pastoreio, líderes de ministério que estiverem aqui, por favor, venham aqui à frente. Todos devem vir aqui à frente. Líderes da igreja, líderes de departamentos, venham aqui à frente, venham com suas esposas. Enquanto eles estão se aproximando, irmãos, e se preparando para entregar o primeiro elemento da ceia do Senhor,
A igreja toda deve estar atenta no seu coração, a igreja toda deve estar olhando para dentro de si. Devemos perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho obedecido esses textos todos? Senhor, eu estou sendo fiel ao Senhor? Olhe para o seu coração, olhe para o seu coração. Nós vamos participar de um memorial muito sagrado. Jesus é o nosso maior exemplo de vida, irmãos. Você não vai encontrar Jesus ultrajando, você não vai encontrar Jesus fazendo ameaças, você não vai encontrar Jesus defendendo pontos de vista. Quando Pilatos encostou o dedo no nariz de Jesus e começou a falar com Jesus de cima para baixo, a Bíblia diz que Jesus se calou. Se calou, não valia a pena. Era uma discussão que não era merecida. Nós vamos entregar os dois elementos, o vinho e o pão. Se houver mais algum líder aqui, irmãos, eu queria que levantasse e viesse nos ajudar, por favor. Líderes de ministério, pequenos grupos, líderes de departamentos, grupos de discipulado, professores de escola bíblica. Se estiverem aqui, venham aqui à frente, por favor. Nós vamos entregar os dois elementos, o pão e o vinho, simbolizando o corpo de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Abaixe sua cabeça nesse instante, por favor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. A ceia ministrada aos crentes em Cristo Jesus, assim como essa palavra pregada hoje. Se você não é um cristão, mesmo assim você pode obedecer a palavra de Deus. Aliás, é um grande privilégio quando a gente tem uma orientação tão clara, tão segura da parte de Deus, que podemos segui-la. E aí eu quero colocar isso diante de você. É a palavra do Senhor que está aqui. Você tem vivido em obediência à palavra do Senhor? Vamos receber este elemento nas nossas mãos, e quando recebemos esse elemento nas nossas mãos, a ceia é o elemento de identificação. Jesus não cometeu pecado, ele não foi encontrado com engano na sua boca. Quando insultado, não revidava com insultos; quando maltratado, não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Estávamos desgarrados como ovelhas, agora porém nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Esse é o momento de confissão de pecados. Esse é o momento de pedir perdão ao Senhor, de tributar ao Senhor a nossa vida, a nossa história, esse momento, esses minutos. O que é que o Espírito de Deus está falando com você, meu irmão? Hoje é um dia que o Espírito está falando conosco. O que é que o Espírito tem falado ao seu coração? Eu tenho muito medo quando nós começamos a ficar refratários e parece que o Espírito não penetra mais na nossa consciência, e a gente passa por um momento da ceia, que é um momento memorável, tão significativo, tão sagrado, tão especial, e ele não atinge mais a nossa alma, ele não mexe com a nossa estrutura, ele não nos leva a chorar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor. A minha justiça própria, as minhas ideias, a maneira como eu falo com as pessoas, como eu defendo meus pontos de vista, sem misericórdia, sem graça, sem perdão, tão diferente do que o Senhor faz. O que é que vai ser necessário, irmãos? Os cristãos enfrentarem. O que será necessário os cristãos enfrentarem para que voltem a se humilhar num culto de ceia, a chorar diante de Deus os seus próprios pecados e a confessá-los um a um ao Senhor, admitindo áreas da sua vida que precisam ser modificadas pela presença do Espírito de Deus? Esse é o momento. Você que é um crente em Cristo Jesus, você que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus,
que recebeu a palavra da cruz, que creu em Jesus e entregou a Ele a sua vida. Você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conscientemente. Eu não estou dizendo você que foi batizado como criança, porque uma criança não pode crer. E a Bíblia diz que se nós crermos e formos batizados, seremos salvos. Para ser batizado é necessário crer em Jesus. Por isso batizamos pessoas quando elas têm domínio sobre a sua própria razão. Se você foi batizado em Cristo Jesus, se você é membro de uma igreja, está sendo obediente à palavra de Deus, então você é convidado a participar deste momento, na distribuição da ceia do Senhor. Aqueles que vão participar da ceia do Senhor irão receber dois elementos: irão receber o pão e irão receber o cálice do Senhor. E eu quero convidar você que vai participar, apenas os que vão participar, a ficarem de pé. E quando receberem os dois elementos, então irão se assentar. Se receber apenas um, não se sente ainda. Sente-se apenas quando você receber os dois elementos, para que todos sejam servidos neste momento. E vamos fazer isso em oração, em contrição, na presença do nosso Deus. Eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois das vezes em que tropeço, tenho em mim o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois das vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar.
meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Todos receberam? Sim. Amém. Segure o pão em uma das suas mãos. Nós estamos debaixo de uma ordenança. Jesus, juntamente com seus discípulos, nos últimos momentos em que Ele esteve entre nós, nos dando exemplo, no momento de refeição, junto com os seus queridos discípulos, tomou o pão e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. É óbvio que Ele tinha plena consciência de que aqueles discípulos tinham tantas limitações, tantas dificuldades, eles passariam. Um o negaria 3 vezes, o outro o trairia, mas Ele estava selando a base daquilo que nós cremos, pelo corpo, pelo sacrifício de Cristo, é que nós somos sarados. Não na nossa autossuficiência, mas na nossa total dependência do Senhor. Não usando isso como subterfúgios para continuarmos escravos do pecado, mas para celebrarmos a libertação que vem através da fé em Cristo Jesus. Por isso, quem come do corpo está celebrando, está dizendo, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, pela sua obediência, eu sou salvo, eu sou feito filho de Deus. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Porque cremos, porque a nossa dependência está no Senhor. Nós comemos do pão nesta manhã, Senhor, diante da tua presença, consagrando este pão, celebrando a unidade que temos em Ti, debaixo desta promessa, Senhor. Obrigado por nos enviar Jesus, o Cristo, o Messias, que veio tomar o nosso lugar, recebeu a sentença que era contra nós. Nós te agradecemos, ó Deus, e tudo que temos a dizer é obrigado. O que poderíamos fazer diante de tão grande salvação? Por isso, nos purifica, nos santifica e nos transforma, para honrarmos ao Senhor com esta nova vida que o Senhor mesmo nos deu. Leva-nos a vivermos de modo digno do Evangelho. Leva-nos, a Deus, a ter um comportamento que exalta o Teu nome. E ao celebrarmos Cristo nesta manhã, o vivo e ressurreto, traz cura para os nossos corações, traz reconciliação nos relacionamentos que foram quebrados, traz perdão e reconhecimento também para nós, ó Deus. Que o efeito da cruz venha sobre nós nesta manhã, e Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Que debaixo da tua obediência nós possamos honrar ao Senhor com nossas vidas, com o nosso comportamento. Esse é o nosso desejo, Pai, diante de Ti, e celebramos comendo deste pão em memória do Cristo vivo. Comamos todos do pão. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado. Te louvamos, nosso Deus. Te louvamos, nosso Deus.
levante o cálice em uma das suas mãos. Eu quero convidá-lo nesta manhã a você se colocar em pé, na presença do Senhor. Senhor, ouvimos a Tua palavra nesta manhã, que é desafiadora para nós, e consagramos a Ti este cálice, que é a nova aliança. As coisas não são feitas mais como eram feitas antigamente. O Senhor trouxe para nós um desafio ainda maior. Coisas que a lei permitiam, hoje nós não temos mais essa permissão, pelo exemplo de Cristo. Antes era dente por dente, olho por olho. Hoje nós temos o desafio de reagir de uma maneira diferente, porque o Teu Espírito foi colocado em nós. Levantamos o cálice da nova aliança, feita no sangue de Cristo, não da letra que mata, mas do Espírito que purifica e que vivifica. Nós consagramos a Ti este cálice, Senhor, e que sobre nós nesta manhã venha o Teu poder. Reveste-nos, ó Deus, com Teu Espírito, e nós celebramos esta nova aliança e nos colocamos debaixo dela. Somos desafiados por ela a sermos cristãos em pleno século 21, defendendo a Tua palavra, nos consagrando e nos submetendo aos princípios da Tua palavra. Que o Teu sangue que foi derramado sobre nós possa nos purificar de todos os pecados. Bebamos todos em memória daquele que vive e está sobre nós e governa todas as coisas, como um brinde ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Todo o governo está debaixo de suas mãos. Por isso bebemos a nova aliança em memória de Cristo Jesus. Amém. Querido Deus, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Muito obrigado pela Tua graça, pela misericórdia, pelos Teus cuidados, pelos Teus livramentos sobre nós. Obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a obedecê-la e a cumprir conforme as Tuas determinações. Usa as nossas vidas como servos do Senhor, para que Teu nome seja glorificado, onde quer que pise a planta do nosso pé. Que onde houver um crente, um servo do Senhor Jesus, o Senhor seja adorado em função dos nossos atos, das nossas atitudes. Usa-nos, ó nosso Deus, para a honra e glória ao Teu nome. Nós abençoamos a Tua igreja nesta hora, na autoridade e no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.